Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 110 do Control Pax Cash. Estou aqui com meu amigo, meu irmão Vandir Monteiro, da Upset Gestão. Meu irmão, muitíssimo obrigado pelo ter aceitado esse convite, né? Uma honra. Pessoal, o Vandir vai já se apresentar, mas eu vou dar um briefing dele aqui, porque o trabalho do cara realmente é fantástico, né? Um trabalho de gestão, de processo, planejamento estratégico, não é isso, Vandir? Sim. E assim, dá um briefing, meu irmão, da tua empresa. Bom, sou proprietário da Upset Gestão, estamos aí há uma década no mercado. Nosso foco é gestão na vida real de empresas nordestinas. Então, desde definições de design organizacional até planejamento estratégico, temos metodologias proprietárias. O nosso foco é fazer acontecer no dia a dia da empresa, que realmente a estratégia, a tática se transforma em resultados, não fique só naquela teoria bonita que a gente vê na televisão, que na vida real não sai do papel. Completamente diferente, né? Exatamente. E é isso, turma. E hoje a gente vai tratar de uma temática importante, né, Vandir? Com certeza. Vindo reforma tributária, cenário de mudança, né? Algumas incertezas, outras situações especulativas, e diante disso a gente sabe que para tudo é necessário um bom planejamento, Sim. uma boa estruturação, né? E quando nós tocamos nessa estruturação de empresas, principalmente do que tange a reforma tributária, a gente sabe que nós devemos sim manter essa base sólida, e para manter essa base sólida a título de planejamento, de estratégia, hoje qual é o principal cenário que você visualiza que nós estamos vivenciando e o que você acredita que nós deveríamos fazer, né, enquanto empresas, para quem está nos acompanhando também, se reinventar ou se reestruturar para o seu negócio? Perfeito. Eu acredito, Lucas, que nós estamos vivendo uma situação de paralisia visual. Quando eu era mais jovem, um pouco mais responsável, andava de moto esportiva e fiz alguns cursos, e a gente aprende muito cedo que é a paralisia visual. É quando você, um exemplo, entra numa curva, para onde você olhar, você vai. Sim. Quando você não tem experiência nem preparo, você olha para onde? Você olha para o guarda-reio, você olha para a parede, é lá onde você vai parar. Uhum. Então você aprende muito cedo na moto velocidade. Se você não quiser abreviar a sua vida, você tem que aprender a olhar para o final da curva. Perfeito. Quando a gente fala de reforma tributária, eu acredito que quem tem que estar preocupado com a parte técnica são escritórios competentes como o seu, Perfeito. de contabilidade. O Perfeito. empresário, ele tem que olhar o que vai mudar no dia a dia dele, o que vai mudar no design organizacional da empresa dele. Sim. E que a grande maioria está consumindo uma grande quantidade de conhecimento técnico, ao invés de discutir de fato com o contador e confiar no processo, procurar bons escritórios, Sim. que é mais um fato, que escritórios medianos vão cometer muitos problemas no mercado, mas esse empresário está negligenciando a estrutura interna da empresa dele, que na Sim. minha visão vai ser impactada diretamente. Uhum. Em quantidade de pessoas em alguns setores, em processos, em relacionamento bancário, em planejamento orçamentário. Então, até a gente falar de planejamento estratégico de 3, 4, 5 anos, Sim. eu acredito que é tanta novidade no mercado, uma dança de cadeiras tão grande, que agora é o momento de a gente falar em planejamento tátil. Uhum. Em colocar o pé no Perfeito. chão e ver o que tem que fazer hoje para sobreviver até o final do ano, para estar preparado para 27, para entender o cenário macroeconômico brasileiro, Perfeito. de entender que o que importa mais do que a vaidade do faturamento é um resultado positivo na empresa e a perpetuidade. Sim. Acho que agora quem comprar no meio dessa história toda grandes milagres de internet vai pagar um preço muito alto por isso quando cair a ficha do que é a vida real numa virada de mesa dessa reforma tributária. E tem demais, né, cara? Hoje em dia você olha nessa internet, meu irmão, o que tem de promessa, o que tem de vida fácil, o que tem de não existe mais problema no mundo, é que coisa da sua cabeça, tá demais. É porque estão confundindo o que é o negativismo com o negacionismo. Perfeito. Eu dizer que o mercado está passando por um momento de crise não significa que eu sou negativo. Sim. Agora, eu ignorar o cenário de falta de liquidez no mercado, de crise mundial de abastecimento energético que vai impactar no preço de combustível e vai aumentar a inflação, de uma insegurança jurídica, uma insegurança em todos os cenários no Brasil, você não sabe se a Receita, como é que ela realmente vai cobrar o teu imposto no final do primeiro ano de exercício de uma reforma tributária. Perfeito. Nós sabemos na teoria, na prática a gente só vai saber final de 27, início de 28. Então, é muito complicado em um cenário como esse, eu fechar o olho e dizer, não, agora sim, vende. Uhum. Vende muito. Eu dizer, não tem crise, a tua empresa é muito boa. Cara, vende.
todo empresário quer escutar, quer esse afago no ego, esse sentimento de um pai que o abraça e diz, calma, filho, tá tudo Tá bem. tudo bem, tá tudo certo. Só que o caminho mais fácil para você se estripar numa crise é você negar que ela existe. É igual você tá com febre de 40 graus e dizer, não tô com febre, eu vou correr uma maratona. Tá tudo certo. Eu não vou me preparar, eu não vou me medicar, não vou fazer nada. Perfeito. Então, assim, é muito fácil no mercado eu lucrar falando aquilo que o empresário quer escutar. Sim. Então, assim, cuidado, de modo geral, eu estava até conversando antes de começar aqui o podcast, Sim, né? sim. Não é só puxando sardinha para minha empresa, igual, claro, cada um com sua metodologia, modo de atendimento, perfil de cliente, mas tem muitas empresas competentes de consultoria no mercado e tem tantos CNPJ que eu jamais conseguiria atender todos. Sim. Mas esse é um cuidado que eu digo que o empresário tem que ter. Por quê? O empresário que deixar para começar a olhar sua parte de organização interna em 27, ele não vai ter tempo de fazer isso. Já Não vai queimou a ter tempo. largada. Não vai ter tempo de contratar. Vou dar um exemplo. Tá. A partir do momento que eu tenho que mudar minha precificação, por quê? Eu vou me creditar de acordo com o que está me fornecendo. Eu vou ter que vender, talvez mudando meu regime tributário para atender o meu cliente. Concordo que eu vou ter que ter um time da parte financeira, da parte de compras, muito mais afiado. Sim. E que não necessariamente quem está comigo hoje está preparado para isso. Eu vou ter duas escolhas. Ou eu vou contratar alguém já melhor no mercado. Já preparado, né? Ou eu vou passar esse ano investindo nessa pessoa e tendo um backup de gente lá. Sim. Por quê? Porque no meio desse processo pode ser que o cara peça para sair, porque vai aumentar o nível de trabalho. Nem todo mundo quer crescer de fato, quer mais trabalho. O cara quer o aumento, mas não quer o trabalho. Então o empresário imagina, no meio de um turbilhão, onde realmente começar a ser cobrado em 27, você for fazer isso, eu falando de uma área, fora as outras, o teu comercial vai ter que ser muito melhor preparado. Esse Sim. negócio de argumento de venda que vai gatilho mental, não sei o quê. Vida real, o teu cliente vai começar a te perguntar muito mais Sim. sobre a parte fiscal, vai te perguntar muito mais como é que vai funcionar, porque ele também está confuso. Exato. Ou seja, É natural que isso aconteça. Agora é a hora da gente entender isso. Só que isso também vai mexer na folha salarial, isso vai mexer na parte de tecnologia da empresa. Então o empresário ele vai ter que readequar a sua empresa a um design organizacional para os dias atuais. Isso é delicado. Sim. Imagina assim, eu posso pegar um Gol quadrado e colocar o motor de uma Ferrari nele. Uhum. Não necessariamente significa que vai ser um carro dirigível, digamos Total. assim, guiável. Por quê? Porque talvez não tenha chassi para isso, ter suspensão, freio e tudo mais. Do mesmo modo, são empresas que tentaram fazer a famosa gambiarra organizacional, que é só reagir ao que está acontecendo para sobreviver aquele momento. É uma mudança tão profunda que a gente vai sofrer no mercado que a gente tem que rever esse chassi, esse Sim. design organizacional. Porque pode sair muito mais caro, tanto em prejuízo como até em folha mesmo. Claro. Se colocar gente que não precisa, de você manter pessoas que não estão mais adequadas à tua organização, Sim. a velocidade de resposta. Sim. Um empresário que hoje roda sem conhecer de fato o que é uma DRE, uma DFC, o que é um balanço patrimonial, o cara não vai conseguir rodar isso a partir de 27, que ele vai precisar disso para tomar decisões, né? Então, essa ambiguidade de mercado ela não vai ser mais tolerável. Então, a principal bola que eu levanto no mercado hoje é cuidado para não ser um obeso intelectual. Paralisia visual, aí você diz, agora eu vou entender muito de reforma tributária como se você fosse um contador. Pô. Sim. Aí o cara começa a consumir muito, aí o que acontece? Essa paralisia tanto vai te direcionar para uma coisa que não cabe a você, só sabe, você tem que ter noção para cobrar. Exato. Mas você tem que ser especialista. Você não vai Você tem que operacionalizar. pagar alguém bom para operacionalizar isso para você. Exato. Aí tu vai estar com muito conhecimento disso e negligenciou a tua empresa. Sim. Só que aí eu acredito que eu sei muito desse assunto. Aí realmente você fica mais lento, você toma decisões equivocadas. E o time numa situação dessa é muito importante. Sim. É tão fundamental quanto o conhecimento, o time num momento desse de mercado. Sim. Então, do mesmo modo, o empresário que presta uma coisa para ontem e vai atrás de um curso. Aí o cara pega um avião fazer um curso em São Paulo. Aí volta com mais dúvida do que o que foi. E achando que dá para fazer na empresa dele o que o Google fez, o que a Ambev fez, o que... Ah, porque o cara lá ele é de um fundo. O que, amigo? A tua realidade é igual da empresa que ele estava? Não. A tua verba é igual? Não. A tua oferta de mão de obra no mercado é igual? Não. Então, como é que tu vai fazer? Tu foi procurar o quê? É. A verdade é essa. Tu foi procurar o quê?
Aí você chega na empresa, você olha ao redor, você começa a achar que tua equipe é burra. Não é. É você que não Que preparou. tu tá quebrando, que tu tá ruim. Exato. Ou que você tá bem demais e não precisa se preparar. Se preparar. Já sabe de tudo, né? Aí você começa a ter o sentimento de Midas. Sim. De que tudo que você fizer vai dar certo porque você fez. Então, assim, é você saber o que procurar e onde procurar. Costumo brincar assim, ó, quando você vai atrás de um empresário que deu muito certo, ele não vai te ensinar gestão. Perfeito. Porque ele está fazendo o negócio dele no time do negócio dele. Não necessariamente ele vai saber falar no teu. Exato. Então lá você vai atrás de coisas comportamentais. Cara, como é que eu reajo a uma situação, sua postura frente a uma situação X ou Y. Por quê? Porque esse cara tem um conhecimento emocional do caminho do crescimento. Isso é muito importante. Exato. Não tem como negligenciar isso. Exatamente. Mas esse cara não necessariamente vai ensinar técnica de gestão. Se você quer ter uma base de gestão, você tem que procurar um curso para ter base, vamos o glossário, você conhecer as siglas, você entender mais ou menos o que é. Quando você quer alguma coisa prática de verdade na tua realidade, você tem dois caminhos. Ou você vai na tentativa e erro, ou você compra tempo. Como é que você compra tempo de gestão? Contratando uma consultoria. Perfeito. E de novo, não só existe upset no mundo, não. Mas você contrata a consultoria por quê? Porque o cara já está o dia todo com dezenas de empresas, há anos no mercado, tem know-how e tem feeling. E a rotina dele, né? E vai fazer uma coisa própria para a tua empresa. Então a chance de erro diminui muito, você ganha tempo. E tempo no mundo dos negócios é sobrevivência e, consequentemente, resultados, é dinheiro. Então, o que o empresário muitas vezes tem que entender é isso. E tem uma característica. Essa obesidade intelectual ela é até engraçada porque ela mexe muito com o cérebro humano. A galera não é besta, então vai muito da catarse. É bom, o ambiente é muito gostoso. Pô, tu vai para um ambiente que só tem empresário, todo mundo falando de dinheiro, todo mundo falando todo mundo bem. Língua, todo mundo te entende. Todo mundo fala mal das mesmas coisas. Final do dia tem um shoppingzinho legal para você tomar. Você conhece gente nova. É um ambiente muito gostoso. Isso é uma verdade. Prazeroso, né? E aí o que o cara faz? Ele sempre diz, mas a tua solução tá no próximo curso. Aí tu comprou outro curso. E toma pro céu. E toma pro céu. E no meio disso, a tua empresa tá passando fome. Então tu se torna um obeso intelectual. Sim. Com muito conhecimento para jogar a conversa fora em botequim, que tu nunca vai conseguir aplicar na tua empresa. E a tua empresa está aqui passando fome. Exatamente. Só que esse custo, às vezes, ele só vai aparecer daqui a 1, 2, 3 anos, porque crise é silenciosa, você não tropeça no montanha, você tropeça... Meu avô falava isso, meu avô não tem ensino fundamental, e ele dizia isso, meu filho, você não tropeça na montanha, você vai tropeçar na pedra pequena. Mas dói um tropeço na pedra pequena. E às vezes o empresário só percebe isso quando já é tarde, quando a conta já está grande demais para ele pagar. Sim. Então, exemplo, se o cara falando a história de não tem crise, eu vou meter o pau a fatura. Cara, teve meu cliente esse ano, que eu não tô lá para estratégia. Sim. Eu tô lá para processos comerciais e definições operacionais. É para isso, assessoria, nem consultoria é assessoria, é um trabalho continuado. Sim. Como eu não tô na parte de estratégia, não cabe a mim fazer estratégia. Perfeito. Mas eu chamei para uma reunião no início desse ano e disse, ó, pessoal, nós não somos parceiros na parte de estratégia, mas eu quero colocar meu ponto de vista. Eu vi que vocês colocaram um crescimento muito arrojado para esse ano, e na minha visão não é um ano de crescimentos arrojados. É um ano de fortalecimento de caixa, relacionamento institucional, relacionamento bancário, preservação de carteira e cuidado com inadimplência. Sim. Bom, foi muito bom o almoço. Estamos agora entrando em abril. Em março, tivemos a reunião de tudo que você falou aconteceu. A empresa entrou em dificuldade. Vou ter uma bola de cristal? Não. É porque eu não estou interessado em vender um curso. Sim. Então não tenho que ficar vendendo facilidades, eu tenho que falar a realidade. Acho que qualquer pessoa que olhe os números de mercado, veja a realidade local, a supply chain do mercado, a cadeia de fornecimento do mercado, vai entender que existe um cenário delicado de crise. Está todo mundo buscando caixa, todo mundo buscando segurança. Sobrevivência, né? Sobrevivência. Se eu vou muito arrojado, todo o crescimento vai me cobrar caixa. Exato. Só a regra. Ninguém cresce sem sacrificar a caixa. Exato. Não é à toa que para crescer a maioria das empresas se alavancam. E a maioria dessa alavanca é errado, porque não tem um processo profissionalizado dentro da empresa de relacionamento bancário e tomada de crédito com bancos, com fundos. Então o cara acaba pegando crédito no varejo, enquanto era para estar pegando crédito no atacado. Estou pagando juro de varejo, enquanto era para estar pagando juro de atacado. Para quem está nos assistindo, se não sabe, se você pegar o dinheiro com fundo, você vai pagar uma coisa. Você pegar um dinheiro lá no aplicativo do Itaú, é quase uma agiota, dá 8% ao mês. Se não for mais, né? Se não for mais. Quando tem um bom relacionamento com o Itaú, ele vai te cobrar ali. E Itaú, você é um bom parceiro, tá? Nós temos alguns acordos comerciais na parte de cartão de crédito maravilhosos. Tá tudo mas
Vida real, até É. o próprio Itaú tem soluções em atacado, para o cara que quer crescer, que é uma coisa estratégica, etc. Só que se o É um empresa- produto é um diferenciado. produto diferenciado. Se eu não sei pedir, meu amigo, eu vou comprar o que é mais lucrativo para a instituição financeira. Claro, sempre. Então, no meio desse processo, se desenha alguns cenários que o empresário ele não percebe que está entrando num cenário de crise. Então, a bola que eu levanto muito é, cara, esse ano é um ano de estruturar. Sim. É um ano de você olhar para o seu negócio e reimaginar o design dele. Cara, quais são os meus processos internos hoje? Vão suportar a mudança de mercado ano que vem? É melhor começar a fazer isso agora do que esperar o ano que vem. Sim. Quem eu tenho que contratar, quem eu tenho que preparar, quem eu tenho que demitir. Porque se eu sei que eu tenho que demitir, eu tento recuperar. Não recuperei, eu tenho um tempo, eu não preciso demitir no susto. Perfeito. Eu tenho um repor alguém da minha equipe. E lembrando, às vezes você vai demitir, não é que a pessoa seja ruim, é porque ela já não é mais apta para aquele momento da empresa. Ela veio esse caminho todo contigo, mas ela não se preparou para o novo momento e você não tem mais tempo para esperar a pessoa se preparar. Sim, sim. Assim, Vandir, só uma consideração, como acontece também, às vezes, a operação inversa. Às vezes a pessoa cresce, se alavanca e vê que o negócio não acompanha o valor a qual ela pertence. Então ela acaba buscando um outro negócio, outra oportunidade, né, para se estar pertencente no mercado. Faz muito sentido isso. Eu escutei uma frase quando era estagiário, Sim. 12, 13 anos atrás, que é assim: nem todo mundo nasceu para ser cacique. Perfeito. Tem muita gente que só quer estabilidade, Exato. quer ganhar o seu saláriozinho lá, Viver confortável. financiar a minha casa, a minha vida, ter um carrinho ali com 5 anos de uso financiado, pagando 3 ao banco. Perfeito. Mas uma vida que não tem aquela pressão da falsa sensação de estabilidade e segurança, sabe? Exatamente. Tem muita gente que tem esse perfil e tá tudo certo. Sim. Não tô aqui para julgar ninguém, não. Sim. Só que o empresário tem que entender isso. Às vezes ele quer que o cara cresça mais do que o próprio cara. É só o que eu vejo por aí. E o cara às vezes não quer. O cara não quer. Eu já cansei de ver, de começar um empresário novo que fulano tem que dar certo. Vamos fazer o seguinte: vamos chamar ele, vamos promover ele. Agora eu vou apresentar a nova rotina dele. Na maioria dos casos o cara se demite com um mês. Não é o que o cara quer. Porque não é o que ele quer. Aí eu fico forçando a barra, não é que eu acredito que é fulano de tal. Cara, me desculpa, empresa não é família. E quem premia por tempo de existência é família, que todo ano te dá presente de aniversário. Exato. Empresa tem que ser meritocracia. Resultado. E meritocracia em cima de um resultado sustentável. Vou dar um exemplo. Nem todo melhor vendedor em faturamento é teu melhor vendedor. Exato. Pelo contrário, a maioria das empresas que eu faço projetos de estruturação comercial, planejamento estratégico, a gente pega a composição do resultado da empresa. Sim. Quando a gente pega a parte de faturamento, os melhores vendedores em faturamento, eles não dão lucro à empresa. Sim. E aí você tem que balancear. Só eu que estou falando errado para ele, o modelo de remuneração está correto, não está. O que o empresário não entende muitas vezes é que são ferramentas que você vai ajustando, como afinar um piano. Sim. Sim. Então são muitos pontos que você tem que ver. Por quê? Porque eu não posso culpar um vendedor de não me trazer margem se dentro do modelo de remuneração dele eu não trago um indicador para margem. Perfeito. E por que eu não faço isso? Porque muito empresário tem medo que a equipe saiba quanto é que ele ganha. Não existe a transparência, né? E eles vendem nossas raízes. Por quê? Pensa comigo. Nós, principalmente aqui, eu vou falar porque eu posso falar, eu sou cearense. Perfeito. Já estou nesse mercado há um tempo. Então o que acontece? Nós ainda temos um trauma muito grande dos retirantes. Nós ainda temos entranhado na nossa pele aquela história de fugir da seca, de não passar fome, de sobreviver. Exato. De sair daqui para São Paulo atrás de sobreviver. Tanto que você pega São Paulo e foi construído por nordestinos. Não estou falando de outro estado do Nordeste, que eu sou cearense, eu posso falar daqui. Sim. E aí o que acontece? É o cara que não acredita que tudo de bom vem de São Paulo. É o cara que acha que todo mundo ao redor dele é competidor e que ele tem que matar aquele cara, porque senão o dele está comprometido. Matar, que eu digo, em sentido de mercado, de tomar cliente. Então, são categorias que não se unem. Prestador de serviço principalmente, a galera que não se une, porque tem medo, existe que é concorrência, uma rixa, cria uma inimizade no processo. Exatamente. Uma galera que quer tudo ser muito extrativista. Por quê? Porque acha que eu tenho que para ontem, eu tenho que conseguir isso para ontem. Você pega o associativismo, nós somos colegas em associações aqui em Fortaleza, e que, cara, muita gente não sabe
usar o associativismo da maneira correta, quer tirar vantagem ontem, a todo custo, quer usar por quê? Porque eu acredito que ainda tem essa sina do retirante, que a gente ainda não entendeu o seguinte, cara, o jogo mudou. Perfeito. Apesar de ter menos água do que Israel, no Ceará, nós aprendemos a sobreviver e pela localização geográfica que nos isola do Brasil, a capital do Nordeste mais isolada é Fortaleza. Sim. A gente olhar para o norte, a gente está distante, se olhar descendo ali, Pernambuco, Rio Grande do Norte, a gente também está distante. Está distante, é. Então, nós somos isolados, mas nós somos próximos do mundo. Exato. Localização geográfica, nós somos muito mais próximos de Europa e Estados Unidos do que qualquer outro estado brasileiro em simultâneo. Sim. Uma capacidade energética tremenda. Só que essa sina do retirante não nos permite aproveitar isso. Perfeito. Então a gente vê muita empresa de São Paulo, de Minas, vindo para cá, e a gente de besta querendo entrar no mercado que está saturado. Lógico, é muito bom o mercado de São Paulo, é maravilhoso. Eu vou dizer que São Paulo não é bom, São Paulo é maravilhoso. Só que tem tanta oportunidade aqui que não faz sentido eu estar olhando para lá enquanto tem muita oportunidade de investir aqui. Tanto em serviço, em produto. Então, assim, ninguém cresce em um mercado estabelecido. Você cresce em mercados que têm oportunidade. E essa bola da vez é o Nordeste. O tal do Oceano Azul, né? As oportunidades reais estão aqui. E o empresário ele está ludibriado com a vida de startupeiro da Faria Lima. Você vê que o negócio mudou quando a startup antigamente queria crescer como se não houvesse amanhã, torrando dinheiro de todo mundo e vender por milhões. Hoje em dia, o fetiche de uma startup é chegar no break-even, é chegar no ponto de equilíbrio. Porque o mercado não aceita mais essa rasgação de dinheiro. É. E aí é onde não tem mais essa gordura para queimar. Não tem mais dinheiro barato no mercado. Exatamente. Então, eu acredito piamente que, dentro dessa realidade, o Brasil é tão grande, tão continental, que nós temos culturas diferentes. Sim. Nós temos realidades diferentes. Então, o design que eu faço para uma empresa cearense é totalmente diferente de uma empresa paulista. Perfeito. Uma empresa mineira. Perfeito. Não é que seja melhor ou pior, é diferente. O formato de rodar é diferente. A cultura no atendimento é diferente. A cultura no cobrar é diferente. Exato. Pega uma empresa do interior, pega uma empresa do interior do estado do Ceará, pegue seus boletos e coloque uma empresa de cobrança. Você vai perder metade dos seus clientes. Porque ninguém está acostumado a ser cobrado por uma empresa profissional de cobrança. Perfeito. Mas se a gente for olhar a literatura, não. É muito mais barato colocar na empresa. Literatura, ela fala sobre o retrato do que deu certo em um país desenvolvido. Aí você pega o Brasil tem realidade. É a mesma coisa, você sai daqui e vai pro norte, é outro mundo. É, outra realidade completamente diferente. Vai pro sul, é outro mundo. Então o ponto que ela diz, porque fulano de tal é barrista. Não, cara, eu acho que não é barrista. É porque tem necessidade de mercado que quem vem de fora não consegue enxergar. Sim. O ritmo é outro. É aquela história, você só começa a apreciar a arte, apreciar essas coisas assim, não é que você seja old money, é porque você já não passa mais fome. Eu acho que nós estamos numa geração quebrando essa barreira. Essa barreira, exatamente. Então não dá tempo o sentimento de olhar que eu tenho isso. também. Então aquela história, faz muito sentido em São Paulo, uma empresa de contabilidade, uma consultoria, patrocinar uma exposição de arte. Faz, porque lá é cultural isso acontecer. Se você for na Europa, nem se fala. Sim. Mas você pega no Ceará, não é isso que chama. Porque aqui a galera ainda está naquela euforia de romper a pobreza. O empresário que ainda acha que tem um patrimônio de 5, 10, 15, 20 milhões é muita coisa. E, de novo, eu não estou querendo dizer que isso não é um desvalorizar, dinheiro, não é desvalorizar. Sim. Mas é porque frente ao mercado mundial, vamos dolarizar isso. $1 milhão. E se a gente coloca na realidade de competição internacional, você vê que você é uma classe média alta. Total. Só que a gente vive numa pobreza tão grande que aqui a galera tem a sensação comparativa de que é super rico. É porque eu enxergo, né? Enquanto questão cultural do que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma cultura de que se eu tenho, eu sou. Mas a realidade é completamente diferente. Porque na grande maioria das vezes, vamos usar um exemplo hoje que é muito comum, né? Da nossa região. Se o cara chega, compra um carro, vamos, sei lá, uma Hilux, não, SW4. Agora é H9. Agora é H9, né? Mudou o ritmo, né? Se o cara compra... E foi muito bom para esses que exatamente realmente gostariam de ter a Hilux, porque ela é bem mais barata, né? Um valor bem considerável. É porque o dinheiro se desvalorizou em 90% do início do plano real para cá, então pra galera fica mais viável. Fica mais viável, né? Mas tipo, se o cara anda num carrão, se o cara bota uma roupa boa,
e o cara tá parecendo estar bem, para ele aquilo ali ele já é rico. Mas a riqueza nós sabemos, de fato, quem são, o que realmente E é, riqueza não se constrói da noite pro dia. da noite pro dia. Ah, mas é porque eu tô faturando X e tô botando no meu bolso 200 mil por mês. Ok, você não é rico. Você não é rico. Você pode estar com um fluxo financeiro que Exatamente. se enquadra no ponto de classe média alta ou classe alta, dependendo de onde é que você esteja. Mas o lastro financeiro leva tempo a ser construído. Muito tempo. E assim, a imagem importa, tá? Não é que você vai andar desleixado, Claro, não vai ter um carro legal, não é isso. Boa consideração. Não é isso. São os extremismos, né? Não é isso. É muito mais voltado de você entender que existe uma jornada muito grande a ser feita. Mentalidade, É você colocar e entender que você tem um carro legal não te coloca em outro patamar. Exatamente. Um relógio legal faz parte do caminho. Do caminho, é. Não é a linha de chegada. É uma ferramenta, né? Para atravessar. É igual dizer assim, eu enfrentei muito essa barreira nisso, o cara disse, pô, mas por que eu vou contratar uma consultoria se eu tenho mais dinheiro que o consultor? Eu disse, pô, fique feliz. Mas você não está comprando sucesso. Você vai comprar sucesso de vendedor de milagre na internet. Exatamente. Você vai contratar um consultor para ele falar de gestão. E gestão não é sucesso. Gestão é processo, pô, é dia a dia. Exato. É estratégia, te ajudar. E você é a variável que faz o negócio dar certo. Então fique feliz. O conselho deliberativo é ele, né? É ele. Total. O empresa de contabilidade quer dizer que o contador, para ele ser bom, ele tem que ser rico? Não. Naturalmente, ele sendo bom, com os anos ele vai acumular riqueza. Agora, tem muita gente também que olha só para o patrimônio e contrata gente que está defasada, que já não consegue entregar o que era para entregar, Total. que não tem o mesmo foco na operação. E aí ele acaba contratando por nome. E quando vê, pagou mais caro e não recebeu. E hoje tem muito isso, viu? Que se monta naquela história e fica. Muito. Instagram e tudo mais, e anda tudo muito bem. Muito advogado tá mestre em fazer isso. Eu mencionei poste porque hoje em dia tá cheio, né? Se para pensar, o SW4 é 400 mil. Você compra uma Porsche usada por 380, meu amigo. Então, né? Então, assim, se tornou acessível, pode-se dizer. Joga no consórcio, você paga ali 2 mil, você paga ali 3, 4 mil por mês. Acabou. O cara que tira seus 20 e 30, ele consegue pagar. Consegue manter, né? Então, assim, e o cara vende a ideia. E, querendo ou não, uma Porsche é um baita carro e traz uma validação muito boa de mercado. Exatamente. Para quem consome, para quem entende, para quem busca valorizar isso, o cara realmente enxerga assim, porra, o cara é bom. Mas eu acho que tem uma coisa pior, tá, Lucas, no mercado. Sim. Que é o cara que compra uma empresa de serviço baseado no resultado dessa empresa. Sim. Um exemplo, eu não vou julgar a Contropax por quanto ela fatura. Eu tenho que julgar ela pelos resultados que ela gerou para os clientes dela. Perfeito. Isso é o que valida. Só que o cara diz, não, é porque eu vou para fulano de tal, porque eles faturaram não sei quantos milhões ano passado. Que bom, ele faturou, e os clientes deles? Qual é o percentual que realmente deu certo? O meu faturamento não muda a realidade dele. Não muda. Completamente. Só aí vem de novo. A sina do retirante. A gente tá tão assim que a gente olha muito mais pro sucesso do outro do que pro meu. Perfeito. Eu acredito que existe um caminho mais fácil. Por mais que eu tenha formação, eu continuo acreditando internamente que existe uma bala de prata. Exato. Lógico, existem momentos que podem mudar a tua vida, o famoso cavalo branco selado. Existe. Você tem que montar. Você tem que estar preparado, meu amigo. Não é olhando para a vida dos outros, você tem que estar preparado para aproveitar aquela oportunidade. O cavalo passa, o outro monta e tu fica para trás. Você fica para trás e diz, fulano deu sorte. Não, o cara estava preparado. Exatamente. Aí a gente volta para a história da estruturação. Quem é que vai estar preparado? É quem entender que vai ter que mudar setores da empresa, mudar processos, mudar a seriedade de enxergar os números, de planejamento orçamentário, de necessidade de caixa, perfeito, de ter liquidez, de reduzir estoque, de fazer negociações com fornecedores, de entender que muitas vezes é melhor ter menos colaboradores mais preparados do que ter mais colaboradores despreparados. Perfeito. De tirar o ego da mesa e entender que eu tenho que ter gente melhor do que eu em vários setores da empresa. Perfeito. De entender o meu papel enquanto dono da empresa. Porque é muito comum você ver o dono que ele quer jogar em todas as áreas para que ele se autovalide como o melhor da empresa. Enquanto ali só é um certificado de que ele tem profissionais incompetentes, que precisa que ele fique entrando direto na operação. Sim. Então, essa realidade, na minha visão, é o que vai impactar. Então, até quem está em programação, eu quero fazer um planejamento estratégico. Você faz? Lógico que faço, não vou deixar de vender, mas eu tenho que lhe alertar. Total.
Primeiro você tem que ter que dentro do planejamento estratégico, não é aquela coisa bonita de... Você já participou do planejamento comigo, apesar de não ser a minha empresa que tocou. E eu tenho uma grande crítica a planejamentos estratégicos tradicionais. Que é o quê? Fica muito frase bonitinha, de motivacional, Exato. um mapa mal montado, que não tem um plano de ação, e a desculpa sempre é, não, porque isso é estratégia. E estratégico é um pouco ambíguo, isso daí é a operação do dia a dia. Amigo, se você não fizer um pouquinho, todo dia, no final do ano, você não vai ter. Você não fez nada. Você não fez nada. Então, assim, funciona para a empresa de grande porte que tem que colocar um planejamento no quadro para vender para acionista. Perfeito. Vida real, meu amigo, de empresa de pequeno e médio porte, considere, se tem empresa que fatura até 400 milhões por ano, meu irmão, essa empresa ela tem que executar. E ela tem que deixar claro o que ela espera de cada setor, de cada colaborador. Isso é um planejamento bem feito. Só que também não adianta fazer um planejamento se eu não tenho que execute. Então, primeiro a gente tem que olhar para a estrutura. Será que a minha empresa tem estrutura para rodar um planejamento? Sim. Quanto é que custa essa estrutura? O quanto eu tenho que rampar no meu faturamento, no meu resultado, para bancar essa estrutura? Ou a estrutura que eu tenho hoje, o que é que ela permite de planejamento? Porque senão a gente vai ficar sonhando, dizer que vai comprar um Corolla e vai correr Le Mans com a Corolla. Perfeito. Não vai, mano. Perfeito. É um ótimo carro. Sim, não para Le Mans. É realmente o que eu vejo hoje, né? Que eu, diante do que a gente estava conversando, inclusive antes de começar a gravar, é viver a realidade. É viver a realidade do negócio. É ter a clareza dos números, é ter análise de indicadores e o principal, saber interpretar isso. Sim. Né? Porque muita gente... Decisão. Tomar decisão. Se você vê um faturamento elevado, ok. Isso é vaidade. E a margem de lucro? Como é que tá a tua despesa? E o caixa? E o caixa? O que é que você tem? Eu estou imobilizado, como é que tá? Tu realmente tem necessidade de ter certas estruturas? Eu posso investir agora ou não posso? Tem crédito barato no mercado, que não é a realidade atual? Vale a pena contratar esse crédito no mercado e deixar o caixa sustentando o negócio? Como eu tenho background ali, né? Eu tenho modelagem financeira o suficiente para conseguir tomar crédito no mercado? Perfeito. E hoje muita gente não se prepara para isso. Você pergunta sobre o EBITDA da pessoa, a pessoa não sabe o que é o EBITDA. E um fundo só vai te emprestar se tiver pelo menos 130% do valor da parcela em EBITDA. Para quem está assistindo, para você entender, se eu quero pegar um crédito que a parcela é 10, eu tenho que ter de EBITDA 13. Eu tenho que ter 30% sobressalente do EBITDA do principal da parcela mensal que eu vou ter que pagar lá pro fundo. Por quê? Porque é um mínimo para a empresa se tornar viável, né? E tendo em consideração que antes desse EBITDA eu tiro também o prolabore do sócio, que a maioria das empresas nem prolabore tem. Então diz que tem lucro e não tem, porque lucro é totalmente consumido como divisão de lucro feito de maneira irresponsável pelo empresário. Então, é exatamente isso. É saber onde você está, o momento que está. Então, o que eu falo muito para o empresário hoje, a minha batalha, a minha cruzada no mercado é uma conscientização da vida real de gestão. De saber por onde começar, para onde ir, 2 pés no chão, de entender que foto bonita em sala de aula não vai aumentar teu faturamento. Sim. De que endeusar quem fez ou deixou de fazer uma startup ou outra não vai mudar a tua vida. Que frase motivacional bonita colocada num PowerPoint não é técnica de gestão. Perfeito. Então, assim, esse senso de comunidade ele é muito bom, mas é muito arriscado. Cada um tem a sua realidade. No final do dia, é a história do leão. Você não tem que correr mais que um leão, você tem que correr mais que o teu concorrente. Com certeza. Você tem empresa que estiver melhor estruturada, vai passar pela crise, e aquelas que não estão, vão sair. Vão declinar. E muita gente vai dizer que a culpa é do mercado. Não é, o mercado ele está sendo... O mercado ele é o que é. Ele é uma onda, ele é um fluxo. Ah, mas porque político, cara, quiser botar a culpa político, bote, mas vote direito, acabou-se, ponto. Depois, meu amigo, você e sua empresa, você não tem... porque fulano... E vai mudar o quê? Ele ser culpado ou não no teu dia a dia? Nada. Teu papel enquanto... Ele vai saber? Ele não tá nem aí. O teu papel enquanto empresário é entender o que vai acontecer, se antever, se preparar, ter um plano A, um plano B, um plano C, fazer relacionamento. Teu papel enquanto empresário é direcionar a tua empresa pelo caminho que vem à frente. Pare de viver do passado. Exato. Pare de montar em cima de um resultado atual, um resultado passado, querendo colocar como se fosse o dono da verdade. Ninguém é dono de verdade. Nem eu, nem você, nem o empresário. Quem tem que ter é técnica, é base, é gestão na vida real, é entender o que está acontecendo e ter mecanismo de reagir bem a isso. Perfeito. Se conseguir antever, melhor ainda.
Mas você tem que ter um bom histórico de contabilidade que lhe auxilie nisso. Sim. Uma consultoria pode lhe ajudar. Um bom advogado é Perfeito. muito importante. Ia mencionar isso agora. É muito importante. Total. Esse ano eu levei sofrer alguns calotes, mas, cara, não leva pro coração. Tudo bem, prejudicou a empresa? Claro. Quem é que gosta de perder licença de 50 mil de caixa? Ninguém. Jamais. Porém, meu amigo, existe um negócio chamado jurídico. Exato. Se você faz direito, você tem um contrato direitinho, Perfeito. você tem um processo direitinho de cobrança, tem tudo isso, você manda para o advogado e ele executa o contrato, uma hora você recebe. Fecha a porta e vai para outra Toca, sala. porque se você ficar olhando só para o problema, paralisia visual. Exatamente. Você vai em direção ao problema. E surgem mais problemas. Porque você está buscando aquilo dali. Exatamente. É aquela história. Rapaz, uma desculpa, ela sempre vai ser uma desculpa. Sim. Ela pode ser perfeita. Ela sempre vai ser uma desculpa. O resultado não vai mudar. Não vai mudar. Existe até uma frase para isso, né, que muita gente menciona, que eu acho muito interessante. É por isso que em um carro, o para-brisa é maior que o retrovisor. É verdade. Você tem que olhar mais para frente do que para trás. Você tem que olhar mais para frente que para trás. A sua atenção ela tem que estar direcionada para frente. Você pode dar uma olhada para trás, vixe, aconteceu algo ali. Beleza, tá certo, vou continuar aqui. Deixa eu te fazer uma provocação. Certo. Eu concordo 100% com essa frase. Sim. Aí a pergunta, quando eu chego na empresa, eu digo, cara, como é que tá a tua cerimônia de gestão? O cara já não sabe o que é. Aí eu vou simplificar, não é só isso, mas basicamente, cara, tu tem quantas reuniões de resultado com a tua equipe? Uma no final do mês, você tá olhando pro retrovisor. Que o mês já acabou. Se eu quero olhar para frente, eu tenho que ter rotinas diárias, semanais e mensais. Só que eu tenho que ter isso de uma maneira que eu não atrase minha equipe. Perfeito. Então eu tenho que ter indicadores claros, processos claros. Eu tenho que segmentar essas rotinas. Perfeito. Então eu tenho que ter gente que fala com gente que fala com gente e eu analise de cima, de um top-down chamado. Perfeito. Que é uma análise de cima para baixo. E a grande maioria das empresas não tem. Jogam dados no início do mês e recolhem no final do mês para ver quanto é que deu. Perfeito. Aí diz, pô, minha empresa não tá virando. Lógico. Ninguém tá fazendo o trabalho que tem que ser feito. Você tá trabalhando, você tá se estressando. Exato. A maioria das vezes a equipe tá extremamente estressada, mas na vida real você não tá conseguindo sair do canto. Hoje aqui, baseado nisso que tu falou, né, é muito interessante, faz muito sentido. O fato das reuniões semanais de projeção, exemplo, segunda-feira, vamos projetar a semana, vamos estruturar o que aconteceu. Nós temos sistemas. Eu vou te dar vou te abrir esse detalhe. A gente tem um sistema de gerenciamento de tarefa. Perfeito. Eu toco a parte comercial e eu tenho um SDR. Quando eu chego para minha assistente, eu digo o seguinte, olha, essa semana a gente tem tantas cobranças a se realizar. Mas, Lucas, cobrança comercial? Não. Cobrança de reuniões. Sim. Daqueles leads ali que estão aquecidos, certo? E eu preciso marcar reunião com essa galera, certo? Quem são? São eles. Quais reuniões foram marcadas? Essas, certo? Quais desses contratos foram fechados? Tais. Quais desses contratos foram enviados? Tais. Qual a agenda da próxima semana, quando já vai se finalizando a semana? Pronto, nós temos esse para trabalhar para a próxima semana. Então já começa a semana aquecendo essa galera para poder marcar reunião. Perfeito. E isso eu faço todas as segundas-feiras com ela. Chego, a gente alinha e ela fica, como a atividade comercial é muito próxima do departamento administrativo, financeiro da empresa, porque envolve questões de contratos, eu coloquei um sistema agora onde eu integro tudo. Então eu gerei um acesso para o meu sucesso do cliente, para o meu administrativo e para o meu financeiro. Todos eles acompanham as tarefas da entrada, desde o lead que está sendo trabalhado, até o fechamento do contrato, inclusive para o meu financeiro acompanhar se vai ter algum comissionamento para parceiro. Qual a variação do teu NPS nesse fluxo aí, desde quando o cara, no primeiros 30 dias aí para o primeiro ano? Tem muita variação do teu NPS? Não. A nota que o teu cliente dá? Não. Ela sempre se mantém ali entre 7,5 a 8, a avaliação. Pronto. Por quê? Vou fazer outra provocação. Tá. Desculpa te interromper. Não, à vontade. O normal é que tenha uma variação a mais. Certo. Principalmente prestação de serviço, porque ele tem que necessariamente confiar em ti. Sim. Se o NPS é o quanto ele me indica, sim, eu tenho um marco, que é o fechamento do contrato. O cara tá abrindo a carteira para mim, então normalmente ali ele pode me indicar. Perfeito. Porém, no aniversário de contrato, é o momento que o teu cliente tem que estar em um ápice. Isso é interessante observar, porque tu obriga a tua equipe operacional. Sim. Até entregas no teu sucesso do cliente. Sim. Porque muitas vezes eu vejo isso, o cara bota o coitado do sucesso do cliente, fica endoidando lá junto com o cliente, como se ele pudesse vir. Não, ele é basicamente um medidor. Sim. Ele é igual um geógrafo, ele não muda a terra, ele analisa. Ele analisa, perfeito. Entendeu? E isso é algo, aí tratando da estruturação, né? Quem puxa esse acompanhamento é o Charles
e o Valdemir. O Charles é 100% Perfeito. controlador interno, que é meu outro sócio, Perfeito. para quem não conhece. Mas o Charles, ele foca 100% nessa estrutura, porque depois que o cara passa do processo de fechamento de contrato, ele entra no fluxo de operação, é acompanhamento de atendimento. Como é que tá? Tá tudo certo? Tá precisando de algo? Tá precisando de algo? E aí, quando chega nesse ciclo, é onde a gente entra validando, e aí, novamente, entra um ciclo de pedir indicação, Sim. e ver se o cara realmente cresceu, teve evolução para oferecer um novo Continuar a reter o cliente. Tem um desafio que a gente, que eu digo a gente porque é prestador de serviço, né? Sim. Serviço técnico. Sim. Tem um grande problema que a gente enfrenta no mercado, Lucas, que muitas vezes o decisor não é quem consome. Uhum. No meu caso, nem tanto, porque ainda é gestão estratégica, então Sim. eu lido muito com o empresário. Sim. Mas em contabilidade eu atendi alguns escritórios e é uma dor muito recorrente. Qual é essa dor recorrente? É que o empresário tem uma avaliação, mas o ponto focal da empresa é outro. Sim. E aquela pessoa, ela pode, além de não estar satisfeita, estar te queimando internamente, te minando, ela pode também esconder erros dela para o empresário, justificando a contabilidade. Sim. Mas eu tenho como comprovar isso, se acontecer, legal. Só que o interessante é que não aconteça, porque uma vez que aconteceu, o estresse já foi causado. Sim. Por mais que você tenha razão. Sim. Então, um dos grandes desafios que eu enxergo no mercado de serviço é a gente conseguir ter um bom relacionamento de sucesso do cliente com todo mundo envolvido no processo. Perfeito. Com o funcionário que vai te mandar a documentação, com o supervisor do setor que está responsável por isso, com o formato de comunicação e com o empresário. O empresário se satisfaz com o quê? Dinheiro. Então, se você reduzir algum imposto para ele, ele vai ficar muito feliz. Total. Se tiver uma recuperaçãozinha, ele vai ficar muito feliz. Se não der multa, ele está satisfeito. O supervisor, talvez ele queira um fluxo melhor, uma facilidade. E o cara que está te enviando, às vezes, ele quer um posicionamento melhor para que ele tenha tempo de te mandar. Porque também não tem como negligenciar o fato que muitos clientes têm uma mesma pessoa que faz 50 coisas dentro da empresa. Atividades, é. Aí sobrecarrega a pessoa e não faz nenhuma direito. Como é que tu faz tudo? Não faz tudo mal feito, né? Ah, tudo mal feito. É um pato. Ele nada, corre e voa, nada, não faz nada. Não sai do canto. Não sai do canto, não faz nada direito. Perfeito. Então, é a mesma realidade. E aí volta para aquele ponto que a gente estava conversando. Sim. Que, primeiro, gestão é uma coisa fluida. Você tem que estar direto. Teve um cliente meu que ele entrou 3 anos atrás lá na Ep7. Ele faturava 6 milhões. Ano. Ano passado fechou com, depois de 3 anos, né? Fechou com 30 milhões de faturamento. 30? 30 milhões, ou seja, 5 vezes de crescimento. 5 vezes de crescimento, muito bom. E esse ano está projetando algo em torno de 60 a 85 milhões. Mas como é que você está projetando? Porque tem os contratos, faturamento é uma coisa, né? É executar o contrato para faturar, porque tem empresa que roda primeiro com pedidos e depois para realmente fazer o faturamento do contrato. Boa. É o caso lá deles. Então, a gente já tem esse número em mente. Sim. E o que acontece? Cara, a realidade dele muda anualmente. E os desafios? Antigamente ele tinha desafio de entender o que tinha que fazer. Agora ele tem desafio de entender qual é o perfil de contratar. Como contratar, se é um profissional júnior, pleno ou sênior, quanto pagar, como é que essa conta fecha. Né? E para romper essa barreira mental do empresário, que há 2, 3 anos tinha uma empresa de 6 milhões e ele não se tocou que tem uma empresa hoje que vai valer 80. Caramba. Então, para ele entender que é normal ele pagar para um colaborador 8 salários mínimos, é difícil, porque ele ainda está preso naquela realidade mental do empresário que estava lá. Detalhe, ele faturar 80 não significa que ele consiga ter liquidez de caixa desses 80. Sim. Mas ele está rodando esse dinheiro e está tendo resultado. Só que muitas vezes esse time de mercado é complicado, porque o empresário às vezes não cai a ficha do tamanho, do volume do negócio, porque não é aquele negócio que ele consegue contar o dinheiro, né? Feito bodegueiro. Mas faz parte. Tá e tudo aí, certo. E é uma das grandes. Um dos tesões que nós temos dentro da Ep7 é acompanhar esse crescimento. Sim. É ver isso acontecer. Sim. É ver essa quebra de mentalidade, de se refazer, é de realmente construir o nosso estado, de ver empresa forte, de começar a planejar uma expansão em espiral. Para quem não sabe, planejamento espiral é você primeiro vai em quem está vizinho para poder expandir. Então, em vez de ir para o sul e sudeste, primeiro eu vou para o Rio Grande do Norte, eu vou para o Piauí, eu vou para o Maranhão. Sim. Eu enxergo que tem uma oportunidade próxima. Por quê? Porque se eu precisar, minha logística é mais rápida. Perfeito. A minha equipe consegue integralizar a cultura de uma maneira mais rápida, porque é mais próximo. Sim. Eu tenho percas menores na comunicação. Sim. E isso é muito gostoso. Total. É você entender o empresário que realmente quer levar a sério o negócio, cara. Que quer estar melhor amanhã. Porque assim, a gente satisfaz muito rápido.
Gente que vem de uma origem... A origem nordestina é pobre, hein? Não Pobre. tem como negar. Total. Tira ali meia dúzia de famílias, a maioria é self-made. No máximo, o pai e a mãe eram um funcionário público, era um médico, era um negócio dando uma base. Quando tem isso? Sim. E se vai desce muito quando você rompe a linha da pobreza. Só que muito rapidamente você consegue ter uma casa legal, um apartamento legal, Sim. ter um carro bacana, Sim. fazer 12 viagens por ano. E aí você acredita que chegou na linha de chegada, não. Ali é a linha de partida de uma empresa. Onde tu vai ter fôlego para fazer pela tua empresa e não só pela tua vida pessoal. Com certeza. Entendeu? Então, assim, são essas nuances que quando se fala de reforma tributária, eu acredito piamente que o principal desafio do empresário não vai ser o técnico, isso daí é com o contador. A empresa de contabilidade vai ter um grande desafio de adequar a equipe à nova realidade. Está tendo. Mas isso vocês já estão fazendo, acredito, há 2, 3 anos, porque não é de hoje. É algo que já vem rolando. Certamente. Só que aí o empresário já tem muito, é porque eu vou quebrar. Não, por que não? É porque eu não vou ter mais como sonegar. Eu disse, amigo, sonegar é crime. Se a tua empresa, o lucro dela tá na sonegação, tu já não tem uma empresa. Tu já tá quebrado. Já tem tempo que tu tá quebrado. Então, assim, não faz sentido. E assim, a reforma, tendo uma visão clínica dela, é como se fosse, eu vou te dar uma nova chance de tu se organizar, de tu se estruturar para tu ser 100% coeso. O grande desafio da reforma vai ser o caixa. É exatamente. É porque aqueles 20, 30% do teu faturamento que tu jogava para 30 dias para frente e deixava de pagar, agora o governo vai te pagar, vai te cobrar antecipado. Exato. E o teu cliente vai cobrar que você pague, porque ele vai ter que se creditar. Perfeito. Perfeito. Mas, trocando em miúdos, eu acredito que vai tiver um aumento quase que insignificante frente à realidade brasileira, o problema é que a galera não paga. Exatamente. Tá com medo de começar a pagar. Exatamente. E o outro desafio no meio disso tudo aí que a gente tá conversando é o cara ter organização interna para conseguir rodar, que já era para ter. Total. Só que o modelo atual permitia que você tivesse essa situação. Sim. E aí a gente justifica sempre como? É porque não tem devolutiva. Então vamos cobrar devolutiva no canto certo. Vamos para uma associação que tenha peso político para cobrar isso. Não tenha medo de questionar. Agora qual é o problema? Todo mundo tem um rabo preso. Total. Cobra, não posso. Tô devendo favor a alguém. Cobra, não posso. Recebi dinheiro de alguém. Não estou disposto a pagar o preço por essa cobrança. Aí você entra numa corrida dos ratos. E não sai do canto. Essa é a grande realidade. Entendeu? Então eu digo pro empresário, cara, saiba as guerras que você quer lutar. Eu não tô aqui para lhe julgar. Meu papel no mercado não é lhe julgar. Ele ajudar. Ele é ajudar. Agora eu vou lhe ajudar na sua realidade. Não adianta você comprar um fogão e dizer assim, vende pronto, comprei um fogão, agora eu quero ir pra lua. O cara pode ser um fogão maravilhoso, você pode ter comprado um Viking de 200 pau. Não vai levar pra canto nenhum, ele vai ficar na cozinha. Fique só na sua imaginação. Exatamente. E é o que falta muito empresário fazer. Sair da imaginação e vir para a realidade. Exato. É parar de se importar com a fotinha bonitinha Instagram. Total. E começar a enxergar o seu design organizacional. Total. E enxergar detalhe. Qual metodologia escolher? Porque se você compra um livro, vai para essa grande maioria, meu Deus, é olhando para a empresa americana, europeia e asiática. O que nós temos em comum com a Europa, a Ásia e Estados Unidos é que somos seres humanos. O resto é diferente. Sistema tributário, linha de crédito, cultura, política, capacidade humana, clima. É lógico que é menor. Te dá um dado interessante. Incomparável. Vai dar um corte legal aí. Massa. Fortaleza, nós vivemos em mundos diferentes. Por quê? Tu pega o Meirelles, ele tem um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Perfeito. Melhor que o da Suíça. Isso é dado oficial, pode pesquisar. O IDH do Meirelles é melhor do que o IDH da Suíça. Tu pega do Conjunto Palmeiras, é 2 vezes pior do que de uma ditadura africana que teve uma guerra civil há 2 anos. Conjunto Palmeiras é 2 vezes pior o IDH do que o Niger. Tem um artigo nosso que saiu no Diário do Nordeste sobre isso. Aí não imagina, tinha essa informação. Então, imagina, pode mandar o artigo. Tá. Imagina, tu sai de uma realidade onde o empresário vive na Suíça, o colaborador sai de casa sem saber se vai conseguir voltar vivo morando no Conjunto Palmeiras, e o cliente mora em algum bairro no meio disso. Cara, são 3 culturas totalmente diferentes. Esse negócio para se alinhar é muito difícil. É puxado. E como é que eu desenvolvo um colaborador que saiu de um bairro desse? Olha o quão é importante você ter um processo de desenvolvimento humano, um PDI, um plano de desenvolvimento individual, Perfeito. Um plano de desenvolvimento de líderes, um plano de desenvolvimento de sócios em qualquer empresa. Por quê? Porque eu tenho que fazer esse cara enxergar outro mundo. Ele cresceu numa realidade que não é a mesma realidade que diferente. Eu. Aí chega um empresário deslumbrado, ou quando é segunda geração piora, porque o cara já nasce na Suíça. Exato.
Aí fala uma besteira para a equipe operacional ou cobra de uma maneira que não faz mínimo sentido para a realidade daquele cara. Nem acesso aos mesmos nutrientes que você, o cidadão, teve na infância. E aqui eu não estou querendo ser politicamente correto, eu estou querendo enxergar a realidade. Empresas são formadas por pessoas e processos. Isso faz parte de gestão de pessoas. Eu posso ter o melhor processo 100%. do mundo. Se eu não tiver pessoas adequadas, eu não vou conseguir rodar. Perfeito. E volta para a história do que a gente pontuou anteriormente. Exato. Às vezes o cara tem uma vivência totalmente diferente, né? Teve uma base completamente diferente. Quando ele atinge uma determinada situação onde traz um pouco mais de conforto a ele, ele bateu no teto. Ele nem enxerga que tem um próximo passo. Ele nem enxerga que tem um próximo passo. Então ele, usando o termo que nós mencionamos, né? Figurado, ele não vai ser um cacique. Ele pode ser um cacique no micromundo que ele desenhou. Ponto. O que é que eu digo para todo cliente quando está crescendo? Viaja. Uma viagem para fora do país, vai para cantos diferentes, mais ricos e mais pobres. Perfeito. Para você entender o que é o mundo, a diversidade do mundo. Perfeito. O quanto nós somos bons em alguns pontos, miseráveis em outros. Perfeito. É o que eu digo. A Europa não é que seja muito mais rico que a gente. E em potencial o Brasil é muito mais rico, mas não executou esse potencial. O negócio é porque lá você tem uma paridade. Você tem mundo vivendo muito mais próximo lá. Então você vê o cara que é considerado pobre, ele consegue fazer 90% das coisas que o rico faz. Detalhe, o rico é porque é geracional. Só que a oportunidade mora aqui, ninguém enriquece lá. Uhum. Lá você vai ter uma classe média boa. Então, o cara que não quer ser cacique, se ele for para os Estados Unidos, ele está no céu. Perfeito. Porque ele vai conseguir viver muito bem, dependendo do país que ele vá, vai ter acesso à educação, etc. Que no Brasil você não tem. Só que se eu estou no Brasil, eu tenho que entender a realidade daqui. Tem que viver o que está aqui. Eu tenho que entender a limitação. Então não adianta, minha empresa está crescendo, vou colocar como diretor, o cara veio comigo desde cedo. Ele cresceu nesse caminho? Cara, se ele não cresceu, não adianta tu querer jogar esse cara para ser um líder de um negócio de 100 milhões de reais, que ele não vai conseguir ser. Total. Ah, mas eu consegui. Cara, entenda, para tudo tem exceção, você foi uma exceção. Na verdade, se a gente rompeu a lei da pobreza, nós somos exceções. Somos. Só que isso não é uma realidade. Então, ao invés de a gente ficar brigando por cortina de fumaça, brigando por política, brigando por não sei o quê, por ideologia, vamos falar da vida real. E pôr em prática, né? De fazer o arroz com feijão, de um passo por vez, de fazer do jeito certo, seguindo as regras. Perfeito. Então, um ditado que eu uso muito em cliente, meio pau que dá em Chico, dá em Francisco. Dá em Francisco. Ponto. Então, se tá lá a regra, meu irmão, vai ser ruim pra mim, mas tá, a regra é a regra. Não tem como mudar. Líder não é concurso de popularidade. Você quer ser um líder empresarial, seja na sua empresa, na sua associação de classe, em qualquer lugar. A regra é essa, você tem que votar de acordo com a regra. Eu não concordo com a regra, saia da instituição. Mude a sua empresa, mude sua regra. Mude sua regra. Agora o palco da Chico tá em Francisco. Saiba as consequências. Esteja preparado para o que deve é. Exatamente. Né? Então, acredito que o recado para o empresário é esse. O momento de estruturar, de entender a vida real, entender como as coisas de fato funcionam. Sair do mundo da imaginação da internet e vir aqui para a vida real, onde as coisas realmente acontecem. Quando a gente consegue tirar do papel que tem que ser tirado. Perfeito, perfeito. E olha, pessoal, o podcast hoje realmente foi um podcast porque foi uma conversa, foi um diálogo, mas foi quase que uma aula, né? Vandir trouxe muito conhecimento, trouxe muita prática e muitas situações as quais nós devemos trazer para a nossa realidade e viver praticando isso, né, Vandir? E assim, meu irmão, queria te agradecer por ter participado aqui conosco, queria agradecer a Upset. Vamos marcar um momento para gravar uns takes lá, para estar junto lá, para conhecer a tua empresa, né? Conhecer no que eu digo é de estar lá, no ambiente, né? Porque, enfim, seus resultados são maravilhosos, isso eu realmente acompanho. E desejar sucesso. E agradecer aqui os nossos apoiadores e patrocinadores, Vandir. Começando aqui pela Upset Gestão, né, que participou conosco hoje. Agradecer a Lockcert Digital, que é a empresa de certificação digital, que faz parte da estrutura. A Wise e a Scientist Cowork, que são empresas que fazem parte do grupo, Vandir, e que apoiam o movimento. Tem também a A2P Partners, que é a empresa de blindagem patrimonial. E também a X-Tech, que é a empresa de controle e automação de ponto. Né? Tudo isso a galera que volta para o ecossistema, para a solução empresarial. E, meu irmão, quer deixar mais algum recado para a turma? Quero deixar para o empresário que está nos assistindo. Foque na sua empresa, você tem uma responsabilidade social com a tua empresa. Então, quando a gente fala em vida real, em fazer gestão real, entenda, você pode ter chegado na sua linha de chegada e estar satisfeito com a sua vida. Agora, o teu papel é fazer a tua empresa crescer para mudar outras vidas, para se perpetuar, para que você possa deixar um legado para a sociedade. Isso sim dá tesão para um empresário que pensa de uma maneira geracional. Então eu quero deixar aqui um abraço a todo mundo que já pensa assim e que foque
acredite, o mercado ele é muito cruel, mas ele tem muita oportunidade e para quem sabe o que está fazendo, meu amigo, tem como crescer em qualquer cenário. Perfeito, meu irmão, perfeito. Pessoal, o Instagram do Vandi vai ficar aqui na descrição, certo? Qualquer coisa, chama ele, procura ele lá, tá bom? E um forte abraço, até o próximo episódio. Valeu, meu irmão. Fala, meu irmão. Um abraço.